do New Deal de Roosevelt. A pergunta hoje que nós temos é: quem são os nossos credores? Quem que tem esses números? Vamos olhar, é difícil porque não existe esse dado aberto. Você tem instituições que fazem por países. Olha o que acontece com os Estados Unidos. Existe uma fundação chamada Peter G. Peterson Foundation. Ele fez um estudo e viu o seguinte. Olha que interessante. Primeiro, a gente fala assim, os Estados Unidos está endividado em 34 trilhões de dólares e daqui a pouco vai ter 50, o que é verdade. Mas a gente tem a ideia de que o maior credor disparado, né, dos Estados Unidos é a China, ou o Japão, na verdade. Isso não é bem assim. Olha só por quê. Se você pegar a dívida total americana, 29% está com estrangeiros, 71% não. Então, 29% estão com estrangeiros. Desses estrangeiros, e veja, esse número é enorme, porque em 1970, apenas 5% da dívida americana estava com estrangeiros. Então, ela aumentou em volume e aumentou em percentual, nos dois. Tá? Mas, de qualquer maneira, se você for olhar, desses 29% que estão com estrangeiros, 48% desses 29% estão com governos. 52% desses 29% estão com investidores privados estrangeiros. Interessante. Ou seja, dos 30, 48, vamos botar 50, metade apenas está com os governos. Ou seja, só 15% da dívida americana hoje pertence de fato a governos. E eu vou falar deles. O primeiro disparado é o Japão, com um tri, lembra, são 34. A China, o número recente já está em 700 e pouco, mas no Peter Foundation ele ainda está com um dado antigo de 816 bi. Luxemburgo, preste atenção, 679 tri. Canadá, 371. Cayman Island, 336 tri. Bélgica, com 305. E depois tem uma série de outros países, mais de 30 países, que fazem aí quase 30 fazem 30 países que fazem o saldo. Veja bem, e esse é um ponto importante. Luxemburgo é um país que, basicamente, é uma área de paraíso fiscal que é comandada por bancos. Cayman também é uma área de paraíso fiscal comandada por bancos. Não é legal você ter dinheiro lá, é legal você não declarar, né? Mas são áreas chamadas zonas livres de taxação que atraem muitos milionários, bilionários e bancos. Nós estamos falando de bancos no Luxemburgo, bancos em Cayman. Ou seja, dentro dos governos existem, apesar de ser governos, são os governos de Luxemburgo, são recursos que vieram de atividades fundamentalmente financeiras, e esses governos são reféns dos bancos, porque são lugares que dependem do sistema financeiro internacional. Além disso, ainda estou falando daqueles 30% da dívida, 52% estão na mão de investidores privados. Ou seja, se você botar Luxemburgo mais Cayman, você vai ter quase mais de um tri. É o segundo maior grupo de governos que é credor da dívida americana. Agora vamos olhar para a dívida interna, os 70%. Né? Quando você vai para 70%, 34% desse valor pertence ao Federal Reserve, ao Fed, e 24% em fundos mútuos. Depois vai quebrando uma opção de coisa, 17% na mão do retail, enfim. O fato é que 58% da dívida americana interna está na mão dos grandes bancos, seja via fundos, seja via Fed. Tá? E esse é um ponto extremamente importante para a gente começar a entender o problema desse sistema de dívida que nós temos hoje. Que é por isso que o dólar está acabando, porque a China não vai seguir e não quer seguir a continuação da dolarização. Então, o que nós temos? Nós temos um problema grave, que é, primeiro, o Fed. O Fed é como se fosse o Banco Central, tá? Não é o Tesouro americano, isso é o Treasury, mas é o Banco Central. E lá, o Fed, meu caro, é independente e é privado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o presidente e o Congresso têm zero de influência no Fed. Só que isso aconteceu em 1913, ou seja, o sistema americano,
a política americana, entregou o monopólio legal do dinheiro para um grupo de bancos. Então você pega um grupo de bancos que eles decidem como emitir. Isso em 1913. Até então não era um grande problema, mas a natureza jurídica disso, junto com a tecnologia e o fim da conversibilidade da moeda, permitiram que os bancos sejam grandes emissores de promessas de pagamento. E ainda por cima, se você se lembrar, os bancos usam a questão da fração do recurso que você tem lá. O que isso significa? Significa que o seu dinheiro, se você botou 100 reais, esses 100 reais, eles entendem que você não vai pegar de uma vez. Então, eles podem ir emprestando várias vezes para várias pessoas. Né? Então, eles quebram isso do seu dinheiro, você só tem de fato um percentual disso. Por isso que eles falam que você tem que ligar para avisar quando você vai pegar do seu dinheiro, mas é para a sua proteção. Tá? É para a sua proteção. Então, toda essa criação do sistema de dívida que nós vemos hoje, que atingiu 315 trilhões essa semana, se deu basicamente porque o Fed cria um dinheiro fictício, um dinheiro contábil. Basicamente, o Fed faz isso através de duas maneiras. Só existe nos Estados Unidos a emissão de moeda a partir de duas maneiras. Ou essa criação de um crédito fictício, de um dinheiro fictício, que é tecnológico, chamamos de eletrônico, tá? Para não confundir com digital. Ou o Tesouro emite dólares, mas ele emite para o Fed compra os dólares e paga via os Fed Funds, que são os fundos do Fed. No final das contas, o Fed é o grande emissor, de fato, de moeda nos Estados Unidos. Isso significa que todo o sistema monetário internacional, ele, em função, inclusive, desse expansionismo monetário do dólar e do dólar como moeda, o dólar como moeda mundial, significa que a moeda mundial não pertence ao país. Então, às vezes, o cara fala assim, não, os Estados Unidos estão indo bem, se o Trump... E é por isso que o Trump tem uma briga enorme com o Fed, com o setor financeiro. Porque é isso que ele fala quando ele fala que o Fed, junto com o complexo militar, industrial militar americano, tomaram as instituições, é disso que ele está falando. Quando você tem um excesso de dólares no mundo e essa reciclagem em Treasury Bills, que é o padrão dívida, né, em títulos da dívida americana, o que está acontecendo é que o Fed emite moeda, esse 4 trilhão que eu falei que existe de dólares fora dos Estados Unidos, ele é emitido pelo Fed. E o Fed é uma instituição que pertence a alguns bancos. E aí eu faço um parênteses. Esse é um risco que está relacionado à questão do Banco Central Independente que aqui no Brasil querem passar, inclusive com o apoio da direita, alguns da direita, porque não compreendem que eles estão achando que é só uma questão técnica, né? Na verdade, você vai tornar o Banco Central independente da vontade do Congresso e do presidente da República, tirar, né, a influência desses entes e tornar uma decisão técnica, que na verdade é a ortodoxia monetária, que nada mais é do que esse sistema monetário que está aí,